Você sonhou com Umbanda? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: estou sonhando muito com local religioso tipo Umbanda e não sei por que me vejo nesses locais. Essa noite eu estava num desses locais, sem me interessar muito por tudo aquilo, e quando fui sair disseram que eu tinha que pagar. Fiquei muito irritada porque ninguém me avisou que o local cobrava para receber pessoas. Disse que eles tinham que falar disso na entrada e não na saída. E por fim eu cansei de brigar, falei para a mulher que tudo bem, então eu ia ficar presa lá porque eu não tinha dinheiro nenhum comigo. Até mostrei meus bolsos vazios. Ali eu só ia dar despesa, porque eu sabia que eles não podiam me obrigar a trabalhar para eles. E cedo ou tarde eles mesmos resolveriam me libertar. Lá nesse lugar tinha uma piscina que estava cheia de água verde, de lodo e mato. Não entendi por que estava tão abandonada aquela parte do local que poderia ser tão belo se estivesse bem cuidado. Então, do ponto de vista da Umbanda que você viu no seu sonho, você está devendo. Mas, por jeito, você não frequenta a Umbanda, não frequenta nenhum tipo de terreiro, por o que eu entendo, mas está sonhando que anda por esses locais. Então você precisa prestar atenção se você não está fazendo amizade com pessoas que frequentam a Umbanda. Ou se você não tem souvenirs dentro de casa, ou quadros ou imagens relativos à Umbanda. Porque as imagens na parede, souvenirs, estátuas, etc., isso serve como arquétipo. E quando o subconsciente visualiza estas imagens, ele toma providências de uma forma autônoma e você pode vir a ter sonhos. Alguma coisa está levando você literalmente para dentro da Umbanda quando você dorme. Quando você dorme, o seu perispírito se desdobra. O que é o seu perispírito? São os corpos súteis do ser humano. São corpos energéticos, astrais, que não se pode ver a olho nu. Alguma atitude sua está levando você literalmente para dentro da Umbanda. Não é porque você não foi lá pessoalmente de carne e osso que você não esteve lá, tá? Então, o que você precisa fazer é meditar antes de dormir, acalmar-se, acalantar-se ao máximo, buscar um silêncio profundo e grande antes de pegar no sono, mas você também pode fazer uma carta mágica para você. Aqui no link, aqui em cima, no card deste vídeo, eu vou deixar uma playlist chamada Carta Mágica. Dê uma olhada porque ela vem a somar positivamente na busca por resolução de problemas. Porque não teria motivo para você sonhar que está na Umbanda se você não tem vínculo nenhum com a Umbanda, mas você frequente ou não a Umbanda, um recado você recebeu em sonho, você está devendo. Então, sob o ponto de vista de alguma associação umbandista, as pessoas acham que você deve. E pessoas aqui no meu canal, o meu conceito de pessoas que eu me refiro aqui no meu canal sempre são pessoas carnais como nós, são espíritos, são pessoas invisíveis, são pessoas extraterrestres, são pessoas etc., porque a criação é vasta e a infinitude é a marca do nosso Criador e ele é infinito para todas as direções. Querer mensurar as medidas do Todo-Poderoso é loucura. Você deve direcionar o seu perispírito com uma carta mágica, porque quando você adormece ou dorme, o seu perispírito sai do seu corpo, mas ele sai sem uma orientação, ele se orienta, ele se baseia por aquilo que você viu, por o que você assistiu, por o que você conversou. Se você falou muito em Umbanda durante o dia, à noite é claro que o seu perispírito vai para esses ambientes.
Porque quando você dorme, o seu perispírito sai do seu corpo, o seu perispírito não dorme. Se você assiste filmes de terror durante o dia ou fala em filmes de terror, de noite você relaxa ou dorme, o seu perispírito já se foi procurar alguma coisa relativa ao que é macabro, ao que é terror. Por isso é importante você trabalhar a carta mágica em si também como antivírus mental. Alguma gravação negativa, alguma coisa você tem no seu subconsciente que permite a você magnetizar esse tipo de coisa negativa. Porque ele é um sonho negativo. E as pessoas no seu sonho deram a entender que você está devendo, é isso que elas quiseram dizer. É claro que não se trata de pagamento na saída, mas o pagamento que elas se referem é outro tipo de pagamento, é outro tipo de dívida que você tem. E você estava com os bolsos vazios também, né? Você não encontrou nada nos bolsos, então. Pode ser que na vida desperta você esteja tendo problemas na área financeira, porque os seus bolsos estavam vazios lá no seu sonho. Sonhar com bolso é bom, mas você precisa encontrar algo dentro dos seus bolsos, tá? Ou chave, ou dinheiro, porque tudo isso representa energia, representa poder. Mas se você revirou os bolsos e não encontrou nada, estavam vazios, então você realmente precisa fazer aquilo que estou falando. Cuidar ali para fazer a carta mágica certinho, fazer ali, porque é uma metodologia simples e eficaz, tá? Aí a pessoa que faz a carta mágica, ela pode perguntar ao Elias, comecei a fazer a carta mágica ontem, mas hoje nenhum problema se resolveu ainda. É claro que nada é da noite para o dia. Quando você se predestina a trabalhar com a carta mágica, você já entrou naquela frequência. Você não vai entrar daqui a 1 ano, daqui a 3 meses, você já entrou agora. Você pegou um papel e uma caneta para fazer a sua carta mágica, você já entrou agora na frequência da carta mágica. E você vai receber o magnetismo dessa frequência. Mas vai ser o magnetismo positivo ou negativo? Depende do conteúdo da carta mágica que você vai fazer para você. Se o conteúdo for bom, você vai avançar cada vez mais e mais no magnetismo positivo, crescente. Mas se você fizer a sua carta mágica segundo o seu próprio ego, é claro que você não vai colher bons frutos, tá? Ali na minha playlist eu dou dicas de como você deve fazer a sua carta mágica. Ela deve ser feita no pretérito passado, deve-se evitar rixas, encrencas, tudo aquelas coisaradas que não deu certo, deixa aquilo tudo de fora da carta mágica, para que o universo possa trabalhar com liberdade acerca da sua pessoa e magnetizar para você algo novo, algo que você crie, mas que não esteja disputando nada com ninguém. Por quê? Porque quando você bota disputas na carta mágica, o cosmos precisa fazer interferências no astral de outras pessoas. E daí fica tudo mais complicado, mais difícil para se processar. Então, é o que está acontecendo, muito possivelmente é isso. Tá? Você precisa gerenciar a parte astral sua, né? E daí você vai passar a ter outros resultados diferentes, vai também ter sonhos diferentes, porque essa carta mágica vai atuar na raiz do problema subconsciente que você tem. E você vai ter sonhos que você vai ver que está sendo feito alguma coisa de muito grande no seu subconsciente, tá? Elias, eu comecei a fazer a carta mágica hoje, então quando eu vou ter os resultados? Bom, isso você precisa aguardar. Você precisa aguardar com calma e fazer a sua parte. Andar direitinho, andar bonito na jornada. Não fazendo nada de errado, nada de contraventor. Cuidar com o ego, porque o ego é podridão, o ego é o engano que a pessoa tem dentro dela.
e que não deixa ela ver a realidade, não deixa as coisas boas chegar à tela e não deixa a verdadeira prosperidade acontecer na vida da pessoa. Fazer dinheiro é uma coisa e prosperar é outra coisa bem diferente. O pessoal confunde muito fazer dinheiro com prosperidade. Mas de todos estes assuntos, eu trato em links que conduzem você para playlists específicas. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição deste vídeo, uma página que leva você para o Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas playlists em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque você visualiza com muita facilidade os assuntos sobre os quais busca conhecimento. Prezado internauta, obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal, eu te convido e já te agradeço também. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.